Na sabatina aprendemos que Deus fez leis para que nós pudéssemos ser muito mais felizes. Esta semana aprendemos a pôr essas leis na nossa vida. E sabem porque é que Ele faz isso tudo? Porque nos ama, mas também porque Deus é soberano. Deus está no controlo de tudo. E é esta soberania que Deus tem, que hoje vamos ver um bocadinho. Deus está no controlo de tudo. Nós vivemos em tempos marcados por instabilidade. Guerras assolam por todo o lado. E nós podemos ver isso dia a dia. Crises económicas que abalam as famílias. Também vivemos em tempos marcados pela informação, por grande informação, mas abundância de conhecimento. E vivemos também numa sociedade hostil à fé. E muitos perguntam, e com certeza que todos nós já ouvimos esta pergunta: se Deus existe, então por que é que Ele não faz nada? Se Deus está no controle de todas as coisas, por que é que o mundo está fora de ordem? Porquê? E a nossa resposta não é negar a realidade, mas ajudar a entender que a soberania de Deus não significa ausência. E nós sabemos que neste mundo existe o sofrimento e vai existir por algum tempo ainda. Mas o sofrimento não tem a palavra final. A soberania de Deus não falha. E a Bíblia apresenta-nos um Deus que Ele não reage aos acontecimentos. Nós temos, por exemplo, os média, que há um acontecimento e eles vão lá captá-lo, não é? Vão reagir a esse acontecimento. Deus não. Deus é um Deus que os governa, que os controla. Isaías 46, 9 a 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus conhece o fim desde o princípio. O seu plano eterno não escapa ao seu controlo. A vontade de Deus é soberana, mas também é eficaz. Deus não é um tirano cósmico, pronto a ver sempre que nós façamos alguma coisa de mal. Deus não é este ser cósmico. Deus é um Pai que nos ama. Por isso é que Ele é soberano, por isso é que Ele tem a autoridade suprema sobre todas as coisas. Porque Ele é o Criador. Sendo o Criador, é soberano e tem controle sobre todas as coisas. E ainda tem outra particularidade, é que Deus intervém no tempo certo. E este controle que Deus tem, contudo, não é um fardo, não é um peso. Devemos senti-lo como um privilégio. Porque Ele age em favor dos que o amam. E nós estamos aqui porque amamos a Deus. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma certeza: sabemos que tudo o que acontece, até na nossa vida, contribui para o nosso bem. Porquê? Porque Deus pode transformar o mal em bem. E
Como Deus pode transformar o bem em mal, essa é a base da nossa segurança. Mas a verdadeira fé requer mais do que acreditar que Deus pode. É aceitar o que Deus faz. Deus pode, e nós sabemos que sim, mas requer da nossa parte aceitar aquilo que Deus faz. E este aceitar aquilo que Deus faz requer de nós uma rendição, uma submissão, é confiar mesmo sem entender. Isto chama-se fé. E em tempos de espera, porque muitas vezes a nossa oração, tudo aquilo que nós queremos não é imediato, então em tempos de espera é confiar que Deus está a agir nos bastidores. Nós devemos fazer planos, devemos ter objetivos, mas devemos levar tudo, submeter tudo à vontade de Deus. Porque nós sabemos que nada escapa a este controlo do nosso Pai. E Deus está no controlo do mundo. Está no controlo da história deste mundo. E nós temos exemplos bíblicos que desafiam a lógica humana. A nossa lógica humana é muito pequena comparada com a lógica de Deus. E então, todos nós conhecemos a história do José do Egito. Quem é que não conhece? Até as crianças, não é? Foi traído pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Foi preso injustamente. Foi esquecido na prisão. A vida dele, nós hoje podíamos dizer que estava injustiçada. Mas Deus usou cada etapa desta vida de José para o posicionar como salvador de uma nação. José não viu o plano, mas foi tudo usado por Deus para um plano bem maior. Foi usado para conservar a vida de um grande povo. Nós não nos podemos esquecer. Por maiores que sejam os nossos planos, os planos de Deus são sempre maiores. E depois temos outro exemplo bíblico, Abraão e Sara. Temos a promessa de um filho. Na lógica humana isso não era possível. Sara já tinha passado a idade de poder ter filhos. Mas Deus vem e promete-lhe um filho. Mas décadas de espera. Olha, Deus já se tinha esquecido que tinha feito essa promessa. Não. Esta espera da resposta de Deus nem foi castigo, nem foi esquecimento, mas foi uma preparação. Para Abraão ser o pai da fé, era necessário ele aprender a viver pela fé. Então, Deus está no controle da história, mas Deus também está no controlo da igreja. Jó. Todos conhecemos a história de Jó. Satanás só pôde tocar na vida de Jó com a permissão divina. Deus estava no controlo. Deus delimitou a ação de Satanás. Nós sabemos que Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida a Jó. Morreram-lhe os 10 filhos, perdeu tudo aquilo que tinha. O seu corpo ficou uma chaga ao ponto da mulher dizer-lhe: amaldiçoa Deus e morre. Uma vida sem sentido. Mas Jó, em Jó 42:5, sabem o que é que ele diz? Diz assim: antes eu te conheci, a Deus, por ouvir falar. Mas agora
os meus olhos te veem. Então quer dizer que Deus permite o sofrimento, mas com um limite, com um propósito. Nada escapa ao controlo de Deus. E depois temos 1 Coríntios 10:13 que diz assim: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Uma bela promessa para mim e para cada um de vocês. Deus não nos livra do sofrimento, mas no nosso sofrimento temos Deus a controlar todas as coisas e não nos deixa passar do limite que nós podemos suportar. É um Deus atento. Nos nossos dias, com o avanço da cultura anticristã, porque nós temos tantas ideologias, nova era, Deus não existe, se Ele existisse, nada no mundo se passaria como se está a passar. Restrições severas também à liberdade de culto em alguns países. O Evangelho tem sido espalhado através de aplicativos bíblicos, redes sociais, transmissões online, porque Deus transforma dificuldades em oportunidades. Temos um exemplo de sucesso. Na região África do Sul e Oceano Índico, países com desafios sociais e religiosos, a Igreja Adventista registrou mais de 868 mil batismos entre 2022 e 2025. Nenhum país está fora do alcance daquilo que Deus pode fazer. E a missão da Igreja é eterna e Deus garante o seu cumprimento. Deus está no controle. E Deus está no controle também da natureza. Mudanças climáticas que agora se falam tanto e até vimos as consequências, não é? Instabilidade ambiental, tudo isto gera medo. Mas Deus continua a sustentar o universo com precisão milimétrica. A natureza não é caótica, é regida por um Deus sábio. Então, o universo obedece às leis de Deus. Isaías 45:12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E nós vimos hoje ainda os ciclos da natureza, as estações do ano, o dia e a noite, os astros que não saem do lugar deles. Também podemos ver a beleza de um pôr do sol. Tudo isto está no controle divino. Mas existem desastres naturais. Até os desastres naturais estão no controle divino. Sabemos que Deus pode usar os desastres naturais para trazer juízo ou despertamento. Nós temos na Bíblia um exemplo que todos nós conhecemos de um juízo de Deus através da natureza. O dilúvio foi um juízo de Deus. E vejam que esta mesma água que se tornou um dilúvio é uma água e que comunicou juízo, não é? Também é uma graça de Deus, porque a chuva alimenta a terra, a chuva traz alimento para a humanidade. É uma bênção também. E depois temos, por exemplo, em Amós 4:6-13 também, o despertamento para o povo de Deus. Deus vai trazer seca, nos lados vai chover e existe sementeira,
Noutros lados não vai chover, existe seca, para que o povo de Deus possa voltar para Ele. Funcionou como um despertamento. E nós hoje, através das profecias, sabemos que todos estes desastres da natureza estão no controlo de Deus, e também servem para sinais. Nós sabemos disso, não é? E Deus não está também só no controle da natureza. Deus está no controle do tempo. No grego existem duas palavras para tempo. É kairos e cronos, para designar tempo. Qual é a diferença? Qual é a base da diferença? É que kairos é um tempo determinado por Deus para realizar um propósito divino. E nós, por exemplo, sabemos que a Bíblia diz: e na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho. Esta plenitude dos tempos era o tempo de Deus, o tempo certo para um determinado acontecimento. Então, este kairos, que é tempo, é um tempo oportuno, é um tempo também, um tempo certo. E nós sabemos que o tempo de Deus é bem diferente do nosso. Basta Deus ser eterno e nós sermos finitos. Nós nascemos e morremos. Deus diz assim, Ele é eterno porque Ele diz assim: eu sou. Nunca na Bíblia nós vimos a palavra eu já fui, ou eu serei. Diz eu serei o vosso Deus, mas isso requer da parte de nós uma aceitação. Mas Deus diz sempre eu sou. Ele é eterno, o tempo para Deus é eterno. A palavra cronos, então, está ligado ao relógio. É um tempo cronológico, onde nós contamos os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos, por adiante. É um tempo finito, assim como finito é também o ser humano. Então, vamos ver Deus agir no seu tempo kairos, que é o tempo de Deus. E nós temos um episódio na Bíblia que João 11 relata, todos nós conhecemos, a morte de Lázaro. No tempo de Maria e Marta, que é o Cronos, Jesus chegou atrasado. Porque elas dizem assim: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Chegaste atrasado. Chegou ou não? Jesus andou lá, soube da morte de Lázaro, não veio, soube que ele estava doente, não veio, atrasou-se. No tempo de Maria e Marta, neste tempo Cronos, que é o nosso tempo, Jesus atrasou-se, chegou atrasado. Mas, no tempo de Deus, que é este tempo kairos, Jesus chegou no tempo certo. Sabem porquê? Jesus diz assim: eu sou a ressurreição. E sabem o que é que aconteceu neste tempo? Neste tempo certo, neste tempo determinado por Deus, Lázaro ressuscitou. Então, Jesus não chegou atrasado. No tempo de Marta e de Maria, chegou atrasado. No tempo de Deus, chegou no tempo certo. No tempo determinado por Deus para ressuscitar Lázaro. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Deus é Senhor do tempo. Ele controla o tempo, tem controle sobre o tempo. E agora podemos ver um controle máximo que Deus teve. Já vimos que Ele controla a igreja, a natureza, o tempo, a história do mundo, controla. Mas existe um controle máximo que Deus fez.
Jesus na cruz. Mas como é que controlou Deus ao ponto da crucificação? Parecia uma derrota. A maior derrota. Porquê? Porque ali nós vimos na cruz o Messias crucificado, derrotado, humilhado. No nosso tempo, uma grande derrota. No tempo de Deus, a maior vitória. Sabem porquê? Porque no silêncio do sábado, Deus estava a preparar a ressurreição que mudaria o curso da história. A história, a minha história, a vossa história e a história do mundo. Então, o maior ato de redenção veio no maior momento de dor. Deus está no controle mesmo quando tudo parece perdido. Um dia, tudo parecia perdido. Os discípulos estavam desanimados. Jesus estava morto, crucificado, humilhado. Mas, no tempo de Deus, a vitória ia ser alcançada. E agora, hoje, será que Deus hoje ainda continua no controlo? Quando nós vemos na televisão guerras, injustiças, e não só na televisão, ao nosso lado, guerras, injustiças, lembremo-nos que Deus usou impérios para cumprir os propósitos divinos. Daniel 2, temos uma estátua que vai revelar o futuro desde a Babilónia, do reinado de Nabucodonosor, até à volta de Jesus. E esta estátua mostra-nos que Deus está no controle de tudo e Ele ordena os tempos e a história. Esta estátua não vai mudar, ainda que tenha sido mostrada a Daniel no reinado de Nabucodonosor. Esta estátua que simboliza a história do mundo vai se cumprir integralmente até Jesus voltar. Quando enfrentamos crises económicas, e todos nós as sentimos, recordemos que Deus sustentou Elias com corvos e através de uma viúva. Podemos ver isso em 1 Reis 17. E quando a natureza parece estar fora de controle, e nós podemos ver inundações por todo lado, em oposto nós vimos incêndios, e nós podemos não só vê-los de longe, mas até no nosso país, não é? Parece que está tudo fora de controle. Lembremos que Jesus acalmou o mar com uma palavra. Podemos ver isso em Marcos 4:39. E a igreja? Quando a igreja é perseguida, quando ela é marginalizada, lembremos-nos que em Jerusalém, no tempo da perseguição, os discípulos foram espalhados por todo o lado. Parece que tinha sido uma maldição, mas nesta altura o Evangelho alcançou regiões que era impossível alcançar se eles ficassem centrados em Jerusalém. Podemos ver isto também em Atos 8:4. Deus está no controle, mas não significa que tudo será fácil, mas que nada será em vão. Por isso, a soberania de Deus não deve ser simplesmente uma doutrina que nós ouvimos falar ou que nós falamos aos outros. Esta soberania de Deus, o Deus está no controlo, devia ser para nós uma fonte de paz, uma fonte de coragem
e uma fonte de esperança. Não importa o que o mundo diga, que Deus não existe, que Deus não se preocupa connosco. Não importa. Deus continua a escrever a história com perfeição. E se hoje nós estamos diante de algo que nós não compreendemos, seja uma doença, seja uma dificuldade económica, seja tantas coisas, muitas vezes nós não compreendemos. Porquê? Perguntamos porquê. Lembremos-nos, Deus continua soberano, fiel e presente. Confia. Que eu possa também confiar neste Deus. Ele está no meio da minha vida e Ele está no meio da tua vida. Ele está a fazer a minha história e Ele está a fazer a história de cada um de vocês. Eu gostava de deixar-vos com um pensamento. Para mim, em primeiro lugar, e para vocês. Nunca tenhas medo de confiar o teu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Eu vou voltar a dizer. Nunca tenhas medo de confiar o teu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Que esta seja a nossa experiência cada dia que nós passamos aqui nesta terra até Jesus voltar. Amém. Bom sábado.